Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou responder uma solicitação de uma mãe lá no meu grupo do Telegram, a Ariane Lopes. Ela pediu para eu gravar um vídeo com algumas orientações de como vocês, mães, podem orientar os professores, de como os professores podem ajudar as crianças com TDAH. Ela percebe que muitos professores ficam perdidos nesses momentos, não reconhecem e não compreendem as dificuldades que as crianças com TDAH possuem, assim como crianças com dislexia, crianças autistas, enfim. Então eu vou dar aqui algumas dicas que podem ser utilizadas pelos professores, certo? Primeiro eu quero dizer que, infelizmente, o nosso ensino está longe de ser o ideal e o mais adequado, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, ok? Isso não é característico só das escolas públicas, muito pelo contrário. Existem muitas escolas particulares que não estão preparadas, que não recebem alunos com dificuldades, mas acabam velando isso, enfim. Então, os problemas, eles estão presentes em todas as escolas. Óbvio que eu também não quero generalizar, porque existem muitos professores absolutamente competentes, dedicados, que mesmo que não recebam as orientações, mesmo que não tenham incentivo para fazer cursos, enfim, para se informar melhor sobre essas dificuldades, eles não desistem, eles se informam, eles vão atrás, enfim. São professores especiais, iluminados, queridíssimos. Tem muitos professores assim e eu agradeço muito a existência desses professores. Mas infelizmente também tem os professores que não estão tão preparados, né? E aí que ficam realmente perdidos, e eu não acredito que eles façam isso por mal. É por um despreparo mesmo, porque é difícil. Então, eu acho que a minha primeira dica diz respeito um pouquinho a essas dificuldades, né? Que é conhecimento. Os professores, eles precisam conhecer sobre transtornos do desenvolvimento, transtornos da aprendizagem. Eles não precisam ter o conhecimento que um profissional da saúde tem, mas eles precisam saber o que quer dizer TDAH, o que quer dizer dislexia, o que envolve o transtorno do espectro autista. O professor, ele tem por obrigação, ele precisa conhecer isso. E conhecer está muito além de, eu já ouvi falar, eu já li alguma coisa sobre, eu sei que a criança com TDAH ela é um pouco agitada e muito desatenta. Não. Conhecer o TDAH é saber que existem alterações nas funções executivas, que existem alterações importantíssimas no que diz respeito à atenção, mas também a controle inibitório, a questão motora que está relacionada à hiperatividade, enfim, é você conhecer profundamente, ou nem tão profundamente assim, mas conhecer um pouquinho mais sobre as alterações neurológicas que a criança com TDAH possui. Se essa criança tem ainda uma comorbidade, como por exemplo dislexia, descalculia, disgrafia, aí é pior ainda. Se essa criança tem uma comorbidade como TOD, TEA, pior ainda. Então esse professor, ele precisa conhecer o que significa e quais são as alterações presentes no TDAH e também em outros transtornos do neurodesenvolvimento e nos transtornos de aprendizagem. Além disso, o professor, ele precisa ter um laudo nas mãos. Então vocês, pais, precisam solicitar para os profissionais que atendem a criança um laudo com orientações. Se o teu filho se beneficia de sentar na frente, então coloca lá nas orientações do laudo. Se o teu filho se beneficia do ruído branco, e eu já falei de ruído branco, se você não assistiu o meu vídeo, vai lá e assiste.
Fala para o profissional colocar no laudo. Se o teu filho tem necessidade de se locomover ou tem necessidade de sair da sala de aula para poder organizar os próprios pensamentos, pede para colocar no laudo. Então, quando o profissional faz um laudo com orientações claras e precisas, poxa, isso já é meio caminho andado para a escola e para os professores. Porque muitas vezes os professores, eles não sabem o que fazer. E eles acham que o que eles estão fazendo já é o suficiente. Mas nem sempre é. Então vocês, mães, precisam manter essa comunicação com os professores, com a escola e também com os profissionais. Se for possível, peça para o profissional ir até a escola, conversar com o professor, dar algumas orientações. Tem muitos profissionais que estão disponíveis para isso. Então, converse com o profissional, verifique essa possibilidade. Então, eu falei aqui de conhecimento, certo? Conhecimento do TDAH e dos transtornos de aprendizagem, do laudo. Eu não fui ticando, né, as dicas, mas eu já dei 2 dicas. Conhecimento. Então, o professor precisa conhecer o TDAH e os outros transtornos de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento. O laudo, professores, façam combinados. Essa é a minha 3ª dica. Façam combinados no começo do ano com aquela criança que você sabe que tem problema, que você sabe que tem algumas disfunções atencionais, que você sabe que vai dar dor de cabeça. Então você já faz alguns combinados no começo do ano. Você não precisa fazer esses combinados na frente de todo mundo. Chame a criança, preserve a intimidade da criança. Chama a criança, conversa com ela. Pergunta para ela: o que você vai precisar esse ano? Quais são as ajudas que eu posso oferecer para ajudar no seu desenvolvimento da aprendizagem? Vamos combinar que você pode sair da aula 2 vezes para beber água e aí você me sinaliza. Faz alguns combinados com a criança. Isso é muito importante. Ao invés de você ter que chamar a atenção dela o tempo todo, faça um combinado com ela. Olha, toda vez que eu passar na sua mesa e der 2 toquinhos assim, é para você prestar atenção, porque eu tô achando que você tá viajando aí no mundo da lua. Ao invés de você ficar falando: fulano, presta atenção, fulano, tá distraído, tá no mundo da lua. Quando você ficar chamando a atenção da criança o tempo todo, a criança se sente mal, se sente humilhada, se sente pra baixo. Então, combina isso com a criança. Ei, às vezes basta. A criança já se atenta e pronto. Outra coisa que é muito importante para as crianças com TDAH, as crianças com TDAH, elas precisam obrigatoriamente sentar na frente. Quanto menos estímulos tiver em sala de aula, e estímulos como cartazes, avisos, desenhinhos, eu sei que às vezes é impossível, mas quanto menos, melhor. A criança, se ela puder não sentar perto da janela, onde ela fica distraída olhando as pessoas que passam, melhor. Se ela não puder sentar perto da porta, se ela puder não sentar perto da porta, onde também passam pessoas e ela se distrai, melhor. Então ela precisa sentar na frente e com menos estímulos. Além disso, coloque essa criança perto de alunos que possam servir de apoio para ela. E você pode combinar. Sempre tem aqueles alunos que são mais disponíveis a ajudar, que gostam desse papel. Então, utilize isso ao teu favor. 4ª dica. Preste atenção no seu tom de voz. Isso vale para as professoras, professores e para as mães também, quando vão fazer alguma atividade com as crianças. O seu tom de voz, ele precisa ser enfático nos momentos que você quer que a criança preste atenção. Você precisa mudar o tom de voz. Se você fala assim o tempo todo, de uma maneira que você não muda a voz nem um minuto, isso fica monótono para a criança tende a se distrair, a não prestar atenção. Agora, se você falar assim, olha que incrível como é diferente e como prende a atenção.
Então utiliza gestos, tom de voz, expressão facial. Além disso, faça aulas dinâmicas, atividades dinâmicas, jogos, quiz, batalha naval com aquilo que foi aprendido. Tudo isso motiva as crianças. Crianças com TDAH, elas tendem a desmotivar muito rápido, principalmente se elas não recebem uma recompensa imediata. Então elas não conseguem se manter concentradas e motivadas numa atividade que é chata, certo? E a quinta dica é: trabalhe com recompensas. Não precisa ser presentes, coisas, mas pode ser elogios, algumas coisinhas. Sabe as 5 estrelinhas, enfim, recompensas mesmo. As crianças com TDAH, elas amam recompensas. E elas funcionam muito bem com recompensas, com elogios, quando você valoriza aquilo que ela fez de bom. Funciona muito, 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 muito. Então utilize essas dicas a seu favor. E depois me conta se funcionou. Essas dicas, elas foram direcionadas para os professores, mas também para os pais, porque eu sei que os pais estudam com os filhos dentro de casa. Então, tá aqui várias pessoas beneficiadas com essas dicas, certo? Espero que ajude a Ariane, mas também outras mães que têm a mesma dúvida. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, pode colocar aqui embaixo que eu vou ler e, na medida do possível, eu vou atender o seu pedido. Um beijo e até o próximo vídeo!